Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer uma dúvida que ainda é muito recorrente, tanto aqui nas redes sociais quanto em consultório, em relação aos alimentos integrais. Então, para o emagrecimento, eu preciso necessariamente substituir os alimentos refinados, né? Arroz branco, macarrão que não seja integral, pão branco, por alimentos integrais? Bom, para a gente esclarecer essa dúvida de uma vez por todas, a gente precisa entender primeiramente qual a diferença entre um alimento integral e um alimento refinado. Bom, como já diz a nomenclatura, o alimento refinado passou por um processo de refinamento maior do que o integral. Então o integral seria um alimento mais bruto, que mantém as suas propriedades naturais mais preservadas. Então se você pegar, por exemplo, o arroz integral em comparação com o arroz branco, ele vai ser mais rico em vitaminas e minerais, mais rico em fibras alimentares também. Mas em comparação, se a gente for pegar o valor energético, o valor de carboidratos, o valor dos macronutrientes, os valores são bem parecidos, não vai ter tanta diferença. Mas então, para o emagrecimento ali na prática, a gente precisa realmente substituir eles? A verdade é que não. Você não precisa substituir todos os alimentos refinados por alimentos integrais. Por quê? Por que isso acontece? Então, como eu disse antes, o valor energético e o valor de carboidratos vão ser bem parecidos, então não vai ter tanta diferença entre você consumir o pão integral ou o pão branco, ou o arroz integral ou o arroz branco. O que vai ter uma diferença mais significativa, mas a depender do alimento nem tanto, vai ser o teor de fibra alimentar. Só que, quando a gente vai analisar o contexto da alimentação como um todo, as fibras alimentares estão presentes em outros alimentos também, como por exemplo os vegetais. Então se você for montar um prato que não tem somente o arroz, somente o pão, somente o macarrão como protagonista, e sim um conjunto de alimentos ali, né, vegetais, proteína, fontes de gordura, esses alimentos em conjunto vão complementar a sua refeição, ou seja, as fibras que não estão no arroz branco vão estar presentes nos vegetais. E quando a gente analisar o prato como um todo, não vai ter tanta diferença, né? Não vai ser uma diferença significativa entre você consumir o arroz branco ou o arroz integral, se os dois estiverem dentro desse contexto de uma alimentação equilibrada. Claro que se você for comer um prato de arroz branco puro e um prato de arroz integral puro, o arroz integral vai ser superior pela quantidade de fibras e pela quantidade de vitaminas e minerais que estão presentes naquele alimento. Só que ninguém come um prato de arroz puro somente. Você já comeu um prato de arroz só, arroz e mais nada? É muito difícil, é muito raro que alguém tenha esse tipo de alimentação. Então, levando em consideração o dia a dia, que você consome outros alimentos junto com aquele alimento integral ou aquele alimento refinado, eles não vão ter tanta diferença. Isso vale também para outros alimentos, como por exemplo a tapioca, né? Aquela polêmica da tapioca ou pão branco, qual o melhor? Então, ambos são refinados, ambos têm um baixo teor de fibras e um alto índice glicêmico. Então, se você quiser consumir qualquer um dos dois, não vai ter tanta diferença. Mas se você quiser consumi-los, é importante que você faça um consumo consciente desses alimentos, né? Você coloque ali uma fonte de proteína, vegetais, uma fonte de fibras, para que você torne esse alimento nutricionalmente mais interessante para o seu dia a dia. Certo? Então é isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo ou tem mais alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui embaixo nos comentários, compartilha esse vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas e a gente acabe de uma vez por todas com esse terrorismo nutricional. Até a próxima e um grande abraço!